Salve, salve pessoal, beleza? Beleza, beleza. Vamos aí fazer esse vídeo, né, cara? Vez ou outra a gente tem que fazer esse tipo de vídeo aqui para falar, né, cara, para celebrar, né, noticiar. A notícia já foi dada, né, obviamente, muitas vezes. Eu mesmo já procurei registrar também lá no meu Instagram. Mas eu faço esses vídeos quando a gente perde alguém, né, perde um ícone da música, especificamente do rock, né, que é o caso aí. Eu sempre procuro fazer um vídeo para celebrar, né? Celebrar a arte, celebrar o que foi feito em vida por esse ícone, né? Por esse artista, por esse cantor, guitarrista, o que for. Cantor recentemente o Ozzy e agora guitarrista. Temos que aí celebrar. Eu estou aqui celebrando a vida, o legado, a arte de Ace Frehley, ou mais especificamente Paul Daniel Ace Frehley, que faleceu no dia 16 de outubro, né? Está fazendo aí 5 dias, né? 16 de outubro de 2025, né? Faleceu aos 74 anos Paul Daniel Ace Frehley, ou Ace Frehley, guitarrista original da lendária banda Kiss. Cara, o Kiss eu quero fazer também, é legal também para falar um pouco de novo sobre a minha relação um pouco com o Kiss, né? Porque eu não quero também colocar aqui como, está falando aqui o grande fã de Kiss que está arrasado, que não sei o quê, porque viveu a vida e passou anos e anos ouvindo Kiss e de repente perdeu o seu herói. Eu não vou ser hipócrita para falar isso, tá? Mas o fato é que é marcante, sim. É marcante pelo fato por eu ter começado a gostar, aprendido a gostar de Kiss com o passar dos anos. É marcante só pelo fato de ser de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Mas tem sim, se eu não tenho essa relação toda, que eu não quero vender aqui uma relação, perdi meu herói de novo, como eu disse, mas eu criei de alguma forma um contato com o Kiss, criei uma relação de alguma forma, da minha forma, tanto que o especial que eu fiz sobre o Kiss foi justamente meu especial do Kiss, porque justamente falando sobre a minha relação com a banda, durante a pandemia eu acabei comprando vários discos de bandas que eu jamais achei que eu fosse ter, Van Halen, Madball, tudo uma coisa de cada estilo, né? E do Kiss também, Kiss foi uma delas, Sonic Youth, e o Kiss foi uma delas, cara. Que eu me aprofundei bastante ali, vi documentários na época, então desenvolvi um carinho especial, sempre tive um respeito, sempre assim, a partir de um certo momento, eu era muito, já falei naquele vídeo, eu falei que eu era muito crítico ao Kiss, por ser fã de grunge, thrash metal, hardcore, essa parada, eu achava que tinha que ser coisa visual, básico, estilo básico, sem qualquer tipo de aditivo, né, de adicional aí. Mas eu aprendi qual era o lance do Kiss, assim como eu aprendi qual era o lance do Ramones, sacou? Bandas que tem um exército de fãs, especialmente o Kiss, né, o Kiss Army, mas que tem essa legião, vamos dizer assim, também de fãs. Algumas pessoas rejeitam taxativamente Kiss e Ramones, me permitam usar esse exemplo novamente, duas bandas de Nova York raiz, né? Então isso acontece, mas eu respeito muito essa legião de fãs dessas duas bandas, e isso também que me fez me aproximar mais do Kiss. Falando especificamente sobre o Ace Frehley, né, cara, que nasceu então no dia 27 de abril de 1951, ele é no Bronx, Nova York, como eu falei, né, o Kiss é uma banda raiz de Nova York, e o Ace Frehley nasceu num dos berços, um dos corações aí, vamos dizer assim, um dos pontos especiais de Nova York, no caso o Bronx, e faleceu em New Jersey. O falecimento foi devido a uma queda no seu estúdio caseiro. É difícil, a gente nunca vai saber, não sei se é o caso de até procurar saber e ir mais a fundo, tanto assim, curiosidade sempre existe, né? Como se deu essa queda? Teria sido um AVC? Teria sido simplesmente um descuido? Não quero ser leviano de citar qualquer outro tipo de causa. O fato é que ele caiu no seu estúdio caseiro, né? E acabou sofrendo realmente um ferimento muito grave, acabou causando uma hemorragia interna ali, tudo, né? E aí alguns dias, aquilo que eu falei no meu vídeo rapidinho lá no Instagram, eu nem sabia que ele tinha caído, cara. Tá vendo como você não gosta de Kiss? Passou, cara, passou por mim essa notícia, e quando eu fiquei sabendo, o cara tinha falecido. O Ace Frehley foi conhecido, assim como o Peter Criss, né? Como sendo os dois caras da banda que tiveram muitos problemas com o álcool, até por isso que eles saíram da banda. O Ace Frehley até um pouco mais, eu diria. Ele foi, inclusive, o primeiro a ser substituído. E tem uns dos discos do Kiss, acho que o Dynasty 79, que ele nem toca, se não estou enganado. O Creatures of the Night, ele está acreditado também, mas nem toca no Creatures of the Night. Depois o Vincent, caramba, esqueci o nome. Vinnie Vincent entra no lugar dele, acho que é ele que vem pro Brasil, inclusive, aquele show no início dos anos 80.
Então o Ace Frehley teve seus problemas com o álcool muitos e muitos anos aí da vida, sempre ele tá bem, não tá, tá bem, não, confesso que nos últimos anos, eu não sei dizer exatamente, ele acabou não sendo incluído, muitas brigas também, né, por isso ou por outras coisas que forem. Ele teve muitas brigas com os mandas-chuvas, né, da banda, né, mandas-chuva, os donos do Kiss, né, o Paul Stanley e o Gene Simmons. Por muito tempo ele teve brigas com esses caras, né, então também ele entrou, saiu, voltou da banda algumas vezes, né, e então muito também por conta disso, né, provavelmente, provavelmente não, já foi falado que muito por conta disso, pelos problemas com o álcool. Mas foi um cara icônico, é claro, só de ser da formação clássica, né? Dá aquela. Isso falando como fã agora, uma coisa que eu queria deixar clara. Deixar bem claro aqui. Quando você tem uma banda, você vê que um cara sai fora mesmo, assim, tipo, desaparece, né? A gente perde esse cara, a gente fala, puta, perdemos, cara, quebrou. Quebrou, agora não tem mais jeito. Como aconteceu com o Pantera, como aconteceu com o Ramones 1 a 1, né? Como aconteceu com o The Clash, antes da banda retornar, tentar retornar. Como aconteceu recentemente agora, uma banda bem em nível inferior, o que for, índice de rejeição gigante, ok, mas como aconteceu recentemente com um cara bem mais novo, né? O Sam Rivers do Limp Bizkit. Então é uma sensação ruim, cara, quando você vê que, puta, quebrou. Quebrou, cara. É louco, assim, especificamente por Ozzy, Ace Frehley e alguns outros, porque são caras bem mais velhos, né? Eram caras bem mais velhos que a gente percebe mesmo, caraca, a passagem do tempo, velho. Fudeu. Realmente o bagulho tempo tá passando, todo mundo envelhecendo aí, então dá um certo baque aí, né? Especificamente desses artistas mais velhos que a gente vai perdendo. Van Halen também, embora tenha tido uma doença muito séria, né? Mas também era um cara mais velho. Então isso dá uma sensação complicada pra gente, sem dúvidas, cara. Mas o Ace Frehley deixou com certeza seu legado, enquanto esteve por aqui, enquanto pôde gravar com o Kiss. Teve grandes contribuições, cara. Eu peguei 4 aqui de uma reportagem que eu vi no Tem Mais Disso Que Amigos. 4 músicas que tiveram, obviamente, né, o envolvimento do Ace Frehley. Primeiro, a Shock Me, uma das mais conhecidas dele, né, que ele compôs e faz o vocal. Pela primeira vez ele fez o vocal numa música do Kiss, nessa música Shock Me do álbum Love Gun, de 77. Escolhi aqui, separei. Álbum Love Gun, de 77, ele fez o vocal na música Shock Me. Boa música, bela, massa, música massa. Me confundi aqui. Música bem massa. O rock clássico do Kiss, né, cara? Não tem muita conversa, né? E o Ace Frehley dava sua contribuição primordial para isso, né? Ele ali com o Paul Stanley nas guitarras ali, realmente dava aquela cara muito característica pro som do Kiss. Detroit Rock City, tá louco, né, cara? A minha música preferida do Kiss, uma das músicas mais pesadas do Kiss, né, cara? Interessante. E com um solo muito característico, né? Solo muito cantável, né? Que harmonia, que melodia maravilhosa, né, cara? Do álbum Destroyer de 76, Detroit Rock City, um clássico absoluto, cara. Outra música, Deuce, de 74, do primeiro álbum. Esse é um álbum que é, de novo, cara, como eu gosto de vários tipos de rock, muita gente gosta de Ramones, não gosta de Kiss e vice-versa, foda-se. Eu sou assim, eu acho foda pra caralho, gosto mais de Ramones, acho foda pra caralho, eu acho foda pra caralho Kiss. Então quando eu olho esse primeiro disco, tanto do Ramones quanto do Kiss, caralho, olha que icônico isso aqui, cara, me dá uma sensação muito foda, só quem curte sabe, velho. Aqui, ó, primeiro álbum do Kiss, a música, tá falando da música Deuce, né, que tem um solo bem simples, mas muito marcante, esse disco de estreia dos caras de 74. E a última que eu quero citar, o disco que eu escolhi, do disco que eu escolhi para poder celebrar, né, a arte, né, a obra do Ace Frehley depois que ele faleceu, depois que veio a notícia do álbum Hotter Than Hell, a música Parasite, uma das minhas preferidas também do Kiss. Puta rockão básico ali, rockão básico não, ele é dentro daquele estilo rock básico do Kiss, mas ele é mais sujão, ele é mais garageiro, cara. Muita gente despreza o Hotter Than Hell, quem curte mais, quem é mais aprofundado na banda, fala que a mixagem não é boa, isso compromete o disco, pra mim, cara, que talvez esteja numa posição um pouco mais superficial no que diz respeito a aprofundar dentro da obra do Kiss, posso dizer, ou então porque eu gosto de rock sujo, né? Então eu adoro esse disco, acho muito foda ouvir ele de começo ao fim e falar, mano, que aula de rock. Música Parasite, de 74, também, né? Álbum de 74, Hotter Than Hell. É uma das faixas que tem a composição. Essa foi composta pelo Ace, não foi cantada, né? O Gene Simmons que canta, mas foi composta pelo Ace Frehley.
E pra seguir finalizando esse vídeo aqui, galera, eu quero falar sobre o álbum solo, né? Olha, outra coisa que é legal destacar já, para ir encerrando também o vídeo, importante também deixar claro, como o Kiss é especial, eu já falei várias vezes aqui, que é goste ou não, Kiss é especial, essa ideia que eu nunca vi alguém ter essa ideia. Se alguém teve essa ideia, alguém me diga. Ou com essa relevância, eu tenho certeza que não. Uma banda que estava ali meio que em frangalhos, né, meio aí desgastada de turnês e tudo mais, resolveu cada um fazer o seu álbum solo, cada integrante fazer o seu álbum solo. Acho que é o empresário, se não me engano, alguém que sugeriu, vamos fazer cada um seu álbum solo, vocês dão uma relaxada e tal. Mas foi sobre a marca Kiss. Eu tava lá, capa, o rosto de cada um, nada mais, o rosto, o logotipo do Kiss e o nome do integrante ali do lado. Sensacional, cada membro de Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley lançaram seus álbuns solos naquela oportunidade. Em 78, né, cara? Quando eu fui vasculhando a obra do Kiss, a discografia, eu falei, caramba, no ano que eu nasci, o que tem de... que o Kiss lançou? Lançou uma coletânea, né, Double Platinum, e os álbuns solos, não teve nenhum. Podia ser um Love Gun da vida, podia ser um Dynasty, né, que foi um que saiu antes, saiu depois, mas não, foram solos que saíram, e eu ouvi, para poder inclusive fazer esse vídeo, ouvi o álbum solo do Ace Frehley, dizem que é o melhor, eu nunca ouvi os outros, você vê, tá vendo como vai até um certo limite a minha paixão pelo Kiss. Eu nunca ouvi os outros álbuns solos, dizem que o do Ace Frehley é melhor, pro meu gosto, é foda mesmo, cara. Gostei. É a cara, aquilo que você vê do Ace Frehley na banda, tá aqui no disco solo dele. Se tirar um pouquinho do groove da música New York Groove, que ela vai bem. Inclusive, ainda tem a impressão que a música, a faixa Faith, do George Michael, parece que o riff principal até saiu daqui, viu? Não sei não, viu? Me deu uma lembrança aqui. Só fora essa New York Groove, praticamente todo o resto é um rockão bem básico mesmo. Duas músicas instrumentais, a Ozone que tá rolando agora, e a Fractured Mirror, que encerra o disco. Uma faixa longa, instrumental, óbvio, né? Acabei de falar. Instrumental que me lembra um pouco The Who. Loucura, né? Uma faixa mais longa e tudo. Achei bacana. Vou colocar um pouquinho aqui da Rip It Out, cara, só pra encerrar o vídeo aqui. O vocal do Ace Frehley não era nada espetacular, mas tranquilo pra poder fazer cantar sobre, né? Pra ser utilizado dentro de um rock desse estilo. É isso, cara. É um hard rock nos 70, velho. Nada além disso e na medida, na perfeição daquilo que se propõe, se propunha o Kiss, especificamente Ace Frehley. Fica então a minha homenagem, cara, ao grande Ace Frehley. Detalhe, só pra fechar mesmo, prometo, que eu fui me aprofundando cada vez mais com relação ao Kiss, comprei o disco da pandemia, parará, e recentemente eu ficava na cabeça, tem que ter uma camiseta do Kiss, tem que ter uma camiseta do Kiss, não tinha. Então recentemente eu comprei esse daqui, tá? Só pra fazer uma graça aqui. Mas como eu disse, como eu ia dizendo, sempre que tem que fazer um vídeo desses, fica o legado, fica a obra, fica a nossa gratidão, nosso agradecimento por tudo que Ace Frehley fez, por ter inspirado tantos dos nossos ídolos, né? Que eu citei também no vídeo pequeno lá do Instagram. Tom Morello, que eu não citei naquele vídeo, cito agora. Mais um que tem Ace Frehley como ídolo, né? Como inspiração. Então fica a obra, fica a arte, fica a inspiração máxima do grande Ace Frehley do Kiss. Banda foda, artista foda, guitarrista marcante aí, que vai ficar nas nossas mentes, nas mentes dos fãs para sempre. É isso aí, galera. Até a próxima.